sempre fui muito curioso em relação ao passado. Ficava pensando como era a vida antigamente. Conhecendo o interior de Nova Petrópolis, junto com a equipe desse documentário, eu tive a sensação que estamos fazendo uma viagem no tempo, um mergulho na história da colonização alemã. E para entender melhor o contexto histórico da época e por que esses imigrantes vieram para o Brasil, nós vamos voltar para a cidade de São Leopoldo, considerada oficialmente o berço da colonização alemã no Brasil, onde tudo começou e onde começa essa história. Quando nós falamos então da imigração alemã ou da imigração dos povos que depois vão formar a Alemanha, a gente tem vários fatores envolvidos. A gente pode dizer que existe a razão europeia, né, o contexto da Europa naquele momento, o contexto do Brasil e o contexto do Rio Grande do Sul, né, então, e vários grupos e pessoas interessadas também. Então, pensando um pouco mais na Europa, aquelas regiões que formam hoje a Alemanha vai se unificar apenas em 1871. Mas várias regiões que formavam na época a Confederação Germânica estavam passando por um processo de revolução industrial. Começando a industrialização com a máquina a vapor, a substituição de uma mão de obra mais artesanal para uma mão de obra com o uso de máquinas ainda primárias, mas que vão criar uma taxa do que a gente pode chamar de desemprego na época e um empobrecimento dessa população. Faz com que haja a necessidade de buscar novos recursos e novas condições de vida dentro do próprio contexto europeu, e isso vai beneficiar uma necessidade do Brasil. Então, muitos imigrantes que vieram para cá já traziam consigo a sua profissão, traziam consigo uma experiência, por exemplo, moleiros, sapateiros, curtidores, mas que já não encontravam na Europa um espaço de atuação profissional e, com isso, uma renda para a sua sobrevivência. Além disso, muitos desses imigrantes que vieram para cá, eles vivenciaram guerras, atuaram em guerras, né? Tanto a favor, tanto também contra a figura de Napoleão Bonaparte, as famosas guerras napoleônicas que também interferiram em regiões, né, da Confederação Germânica. Então isso vai fazer também que haja um incentivo para que esses homens que lutaram nas guerras napoleônicas, já tinham uma experiência militar, venham para o Brasil. Eu acho que eram colonos que tinham coragem, em primeiro lugar, para deixar de tudo lá, porque por pior que seja, tu sabe o que tem. Pode esperar que tenha muito mais coisas, mas tu não sabe. E eles tinham muita coragem, até porque a viagem foi longa. E a gente sabe que chegaram 39 imigrantes, mas lá só saíram 38. Um bebê nasceu na viagem. Então imagina, uma mulher grávida vai ter o bebê na viagem. Isso não é para qualquer uma, né? Eles saíram de Hamburgo, ou melhor, eles saíram da sua região e foram até Hamburgo, e de lá pegaram o navio. Quantos meses chegaram em São Leopoldo, via Rio, Porto Alegre, até chegar em São Leopoldo. E aí? Aí eles vão primeiro para a Casa da Feitoria e depois para as suas terras, que não estavam demarcadas ainda, com uma promessa de ferramentas e de animais, que também não foi tão cumprida assim, mas quando é que eles colhem pela primeira vez para comer? Eles têm que plantar o trigo para fazer a farinha, para comer o pão, o milho que seja, mas até lá eles têm que ir comendo, e eles não podiam comer as frutinhas e o que estava já ali, né, folhinha e o que estava... Eles tinham que ter alguma coisa. Não podiam matar os animais se eles precisavam deles, precisavam comer carne também. Todo esse contexto aqui e a necessidade também de demarcar com maiores povoações o Rio Grande do Sul faz com que é preciso colonizar essa área. E
A Imperatriz Leopoldina vai ter um papel importantíssimo, tanto no processo já de independência do Brasil, como substituindo Dom Pedro na presidência do Conselho de Ministros, assinando a declaração e encaminhando para ele a necessidade de independência, mas também por ser de origem germânica, ela era austríaca, mas ser de uma origem germânica, trazer uma cultura que ela via e outros pensadores e políticos, como o próprio Bonifácio e o Visconde de São Leopoldo, de dar para o Brasil uma formação cultural diferenciada. E nessa necessidade que a Europa tinha e que os estados alemães tinham de resolver um problema populacional e de grande pobreza, e aqui também de povoar essas áreas, né, remotas ou de difícil controle, como é o caso do Rio Grande do Sul, né, é que ela encaminha já em 1823 o Major Jorge Antônio von Schäfer para fazer o recrutamento de potenciais alemães para que pudessem vir para o Brasil. Isso acontece já em 1823 e a partir de 1824 então começa a vinda desses grupos de imigrantes para cá. E é onde acontece então a chegada, né, da primeira leva, né, os primeiros 39 imigrantes, em 25 de julho de 1824, aqui na cidade de São Leopoldo. E a partir de São Leopoldo então, eles vão avançando em direção, né, ao norte da então, província do Rio Grande do Sul, e aqui essa região que forma Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Campo Bom, e vai subindo, né, a encosta da serra, né, Nova Petrópolis já vem de um outro contexto, mas também vinculado a isso. Então todo esse início foi muito difícil, com certeza. A gente às vezes não se dá conta, não, eles chegaram, foram recebidos com palmas, não é bem assim. O quadro mostra eles ali de aventalzinho branco, bonitinho, que branco coisa nenhuma. Onde é que eles lavaram coisas, né? Então tem todo esse lado onde eles chegaram os primeiros e depois foram subindo, né? Foram subindo, tanto é que quando o Dom Pedro veio visitar eles, a ponte do Imperador é em Ivoti, porque ele passou naquela ponte, eles fizeram a ponte para ele passar lá, a ponte do Imperador. Então, esse contexto de uma mudança social, uma mudança econômica, uma mudança geopolítica na Europa, especialmente na região que forma a Alemanha hoje, é uma parte desse contexto. O Brasil, né, em 1822, ele se torna um estado independente de Portugal. Ele, embora a independência, a gente tenha o famoso 7 de setembro, mas que foi um dos momentos da independência, ela vai se consolidar mais a partir de 1824, né, inclusive com conflitos armados, e que a estabilidade geopolítica do Brasil também vai fazer com que haja necessidade, por exemplo, de uma profissionalização do exército. Então havia interesses por parte do imperador, né, de trazer pessoas que tinham uma experiência militar maior, porque boa parte do exército brasileiro era formado então por portugueses. Os portugueses, muitos não aderiram ao novo governo, então foram expulsos do Brasil. E aqui a experiência do Brasil era de um exército semiprofissional, especialmente no Rio Grande do Sul. Nem todos que vieram eram colonos, mas o que eles eram? Eles eram os pobres nobres que foram embora, porque não tinha mais o porquê ficar. E também eram corajosos. São 4 anos, de 24 para 28. Nos primeiros anos chegaram 5.000. Porque a propaganda que chegava lá era de que vale a pena. O pior que estava sendo aqui para eles ainda era muito melhor do que ficasse lá, porque não tinham futuro, não tinha expectativa. Eles nunca iam ser donos de terra. E lá eles não eram escravos, mas eles eram simplesmente
né, os que trabalhavam e nunca iam ter nada. E para cá eles não iam ser escravos também. E como a escravidão estava acabando, a nível mundo já se falava que tinha que trazer gente para cá, para ocupar as terras. O primeiro local que esses imigrantes ficaram, que foi na região da antiga feitoria do Linho Cânhamo. A feitoria do Linho Cânhamo funcionou aqui na região do que hoje é São Leopoldo, e existe inclusive o bairro Feitoria, durante aproximadamente 36 anos. E naquela região ali eles vão ficar, os imigrantes, nos primeiros meses, até que os primeiros lotes de terra de fato fossem demarcados. Imagina 38 pessoas num barco, não era um cruzeiro como hoje, tem que caber ali com tudo e tem que trazer tudo, porque eles também não tinham muito o que comer lá. E aí eles traziam o que eles tinham. Eles não podiam deixar os seus parentes lá sem. Então eles podiam só trazer aquele que era o mais importante. E nós temos aqui no museu a peça que eu acho assim mais importante de todas. E a gente nota pela data a importância, uma Bíblia. Uma Bíblia do tamanho que eu diria, do tamanho de um par de botas. Então vê a prioridade. E a Bíblia é do ano de 1765. Quer dizer, ela já era antiga quando eles trouxeram. Era muito importante. E eles todos trouxeram Bíblia, inário, catecismo e lousa. Porque era a escola e a igreja. E isso eles, desde o início, isso é coisa de Lutero. Escola, igreja e escola para todos. Para meninos e para meninas. E aqui nós temos exposto, inclusive, livros de primeiros anos de escola da Rotermund, da gráfica Rotermund, onde diz para brasileiros e alemães. As crianças brasileiras até lá não tinham escola. Filho de escravo, filho de indígena, portugueses vinham normalmente só os homens, depois que começou Porto dos Casais, vieram trazendo as famílias, aí também tinha criança, mas escola não era obrigatório ainda. E Lutero, já em 1517, já disse, nós temos que botar essa criançada toda na escola. Meninas também. Daí eles começaram com essa parte, assim, muito, muito, muito interessante. E eu vejo, assim, pelas peças que nós temos, algumas ferramentas, etc., mas a maioria já foi feita aqui depois. Eles não tinham como trazer serrote desse tamanho, não cabia na mala. Mas todo esse contexto da imigração, então entre 1824 e 1830, em torno de 5.000 imigrantes vieram para o Rio Grande do Sul. Só que em 1830 a gente vai ter um problema que, uma crise política, Dom Pedro I, imperador, contra alguns grupos, ele já tem o autoritarismo dele já é mal visto, não atende a alguns interesses, e acaba então uma das restrições que o Congresso da época, que o Senado principalmente impõe, é a restrição de verbas para custeio da imigração. E isso, inclusive, vai gerar problemas nas próprias colônias, porque muitos dos subsídios foram prometidos, das verbas, do atendimento aos imigrantes não vai ser atendido. Isso já, na verdade, acontece desde o início do processo, mas vai se tornar mais grave de 1930. Então, com essa proibição, acontece também que o Império não vai mais financiar a vinda de imigrantes. Então vai ter um hiato ali, um período de 15 anos pelo menos, entre 1830 e 1845, que a imigração, especialmente alemã, para o Brasil, ela vai ficar em stand-by, vamos dizer assim. Né? E fora que no Rio Grande do Sul vai haver a eclosão durante 10 anos da Guerra dos Farrapos. A partir de 1845, com o fim da guerra, né, anterior já tem uma lei sobre isso, mas a política de fato de retomada da imigração vai ficar delegada especialmente às províncias, né, os atuais estados, então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, mas também a iniciativas particulares, que são as sociedades ou empresas de colonização. Mas a província do Rio Grande do Sul também vai financiar algumas colônias públicas, e é o caso, então, da colônia de Nova Petrópolis, né, que vai homenagear então, a figura de 1858 de Dom Pedro II, mas também já vinculado, porque existe, né,
Petrópolis, no Rio de Janeiro, então aqui vai se tornar a colônia de Nova Petrópolis. Voltando para Nova Petrópolis, vamos conversar com a professora e pesquisadora Ivoni, que escreveu diversas obras literárias sobre a colonização no município. Nós temos imigração e temos colonização. Imigração significa trazer imigrantes para não serem proprietários. Seriam para as grandes lavouras que vão acontecer. E colonização é a ocupação da terra, estabelecer o homem, né, livre numa pequena propriedade para produzir alimentos. Então, isso é colonização, é fixar o homem à terra. Em 1850, o contexto daquele momento era a falta de mão de obra escrava em função da pressão da Inglaterra, em função, enfim, daqueles interessados em acabar com a escravidão, não por serem bonzinhos. Os ingleses que estavam se industrializando precisavam de consumidores. E escravo não ganha salário. Então, a pressão para o fim da escravidão, uma das grandes razões é essa: escravo não ganha salário. Outro argumento foi o branqueamento da população brasileira, porque temiam que no Brasil ocorresse uma revolução, e aí então, daí em diante, se estabelecem leis. E eu conheço melhor a do Rio Grande do Sul, que em 1854 foi criada a Lei número 304. Essa lei é considerada como a verdadeira carta de colonização do Rio Grande do Sul, porque ela estabelece, entre outras coisas, o tamanho das pequenas propriedades, que naquele momento, inicialmente, era entre em torno de 70 a 50 hectares, que seria o tamanho das propriedades. Essas propriedades deveriam ser exploradas através da mão de obra do imigrante e sua família, portanto, trabalho livre, sendo proibido o uso de escravos. Então começaram a ser fundadas novas colônias provinciais, pelo governo provincial. Veja que no primeiro momento eram colônias imperiais, do governo imperial. A partir de 1850, o compromisso de continuar com a colonização passou a ser dos governadores. Naquela época eles eram chamados de presidentes do Estado. 1850 em diante, então, nós vamos ter, além de outras colônias, principalmente a fundação em 1858 da colônia provincial de Nova Petrópolis. Essa colônia provincial, então, teve as terras divididas pelos diretores com agrimensores. Então, eles tinham grupos de trabalho, iam para o interior, mediam os lotes e estabeleciam marcos, né? E, a partir daí, então, as terras passaram a ser vendidas para os imigrantes. Seguimos em Nova Petrópolis, mas antes de começar nossa jornada pela rota Caminhos Germânicos, vamos passar no arquivo histórico para saber mais como foi o início da colonização germânica aqui em Nova Petrópolis. Então, aqui em Nova Petrópolis, a gente conhece a colônia provincial de Nova Petrópolis, né, que é esse primeiro nome que ela recebe, lá em 1858. Mas antes disso, né, essa colonização de São Leopoldo, essa expansão, já começa a ocupar alguns territórios que são do município de Nova Petrópolis, conhecido hoje, né? Então, territórios como Pinhal Alto, Picada Café, essas regiões, né, que Picada Café agora é emancipada, mas também fez parte de Nova Petrópolis, né?
Essas regiões, então, foram ocupadas por populações, principalmente dessa região de Hunsrück, né, que eles chamam, que são os renanos. Né. Aqui, no território de Nova Petrópolis, já existia uma propriedade de gaúchos, que era da família Pérez, que era chamada de Fazenda Pirajá. Essa era a única habitação branca, né, que a gente pode dizer que tinha na região. E ainda tinha uma dinâmica muito grande com os indígenas, né? Principalmente os indígenas que ocupavam o território hoje de Caxias do Sul, né? Populações caigangue, né? Que a gente chama. E essas populações, então, entram em conflito principalmente com esses gaúchos que estavam ocupando esse território e os imigrantes que iam chegando também. Então, aos poucos, foi sendo feito um processo. O que é interessante, na década de 1850 é criada uma lei chamada Lei de Terras. Essa lei, ela é uma lei que agora define as terras como propriedade de fato nessa região. Então as terras deveriam ser pagas, né? Não era aquela coisa da primeira onda da imigração ali, como no exemplo de São Leopoldo, que os colonos então recebiam as terras. Começam a se ocupar ali na linha Olinda e começam a subir então a Nova Petrópolis, ocupam a linha Imperial, então todas essas linhas vão começar, aos poucos, durante os anos, vão sendo medidas e vão se estabelecendo esses imigrantes, né? A gente vê que tem ondas, né? Ondas de pomeranos, os pomeranos são os primeiros a chegar aqui, depois onda de boêmios, vão tendo esses contextos na Europa também que vão levando eles a vir para cá, né? Muitos desses imigrantes, eles não eram lavradores, né? Boa parte deles, então eles tinham que se adaptar ao trabalho de lavradores, né? Nesse contexto de Nova Petrópolis. Ali onde então é a região dos caminhos germânicos, né, a gente tem populações que ocupam aquele território, principalmente de boêmios também, um território que é muito interessante, que é o que a gente chama de Chapadão. O Chapadão, diferente do contexto de imigração, o Chapadão ele é um território que é ocupado por populações marginalizadas, né? A gente não tem muitos estudos sobre essa região, mas a gente sabe que eram gaúchos que ocupavam, remanescentes de guerra, até provavelmente alforriados ou fugas de escravidão, né? Em 9 colônias também, então, a gente tem a questão do Morro da Fome ali no meio que divide, né? E o Morro da Fome ele é muito importante porque ele é um dos pontos também onde a gente encontra, né, sítios arqueológicos de população caigangue, né, comprovando essa coisa das populações indígenas, né. Basicamente ali em 9 colônias a gente tem uma paisagem cultural única, né, daquela região, né, a gente vê como é diferente, como ela se difere de outras regiões de Nova Petrópolis, a questão quando a gente vai lá visitar ela, né, a gente vê aquelas plantações e tal, e as casas em Chaimel que a gente encontra por todo o território da cidade, ali elas se destacam muito bem, né, a gente tem a casa de pedra, enfim, o cemitério, enfim, ali é uma região que é bem, ela preserva bem essa imagem assim de uma ocupação, né, de uma colônia ali mesmo de imigrantes, né, então é um contexto bem interessante. Se a gente for analisar, né, olhar esse território que é hoje a Alemanha e ver onde que essas populações estavam, a gente vai ver que, por exemplo, os pomeranos, né, eles correspondiam muito mais à Prússia. É um território que é uma fronteira entre a Alemanha e a Polônia, né? Então eles são meio poloneses, meio alemães, enfim, né? Hoje em dia estabelecendo esse recorte geográfico que a gente faz, né? Os boêmios, a região de Boêmia, na verdade, ela correspondia muito mais ali à Áustria, né? Aquele território do sul. E esse território, na verdade, hoje em dia corresponde à República Tcheca, ou Tchequia, né? Como eles se identificam hoje em dia. Então, os renanos já são um pouco mais pro lado da França, mas ainda não, né? Os saxões também já são um pouco perto da República Tcheca, então a gente consegue perceber que eles, na verdade, hoje em dia, esses territórios seriam periféricos da Alemanha, né? Seriam em volta da Alemanha, e isso faz, então, como a gente denomina eles como germânicos, na verdade, né? Porque todos eles também, enfim, essas populações germânicas tinham uma língua em comum, né? A forma de falar era muito parecida, né? Os dialetos que mudam, né? Natureza exuberante e uma história fascinante. Essa é a frase que descreve os caminhos germânicos no folder de apresentação. Para saber como surgiu a iniciativa de criar essa rota turística, procuramos a Luciane, que participou na época da idealização da rota e vai nos contar como foi. A Rota Caminhos Germânicos é uma apresentação da essência cultural germânica de Nova Petrópolis. E esta ideia, este nome, foi todo discutido entre os empreendedores daquele território,
que pegam as comunidades, a entrada de 9 colônias, linha Brasil, uma parte de linha Brasil, fundos e um pouco da linha Imperial, que é um território que surge a partir de um diagnóstico feito pela Prefeitura Municipal à época, na Secretaria de Turismo, no seu plano municipal, por empreendedores da cidade, especialmente com um olhar técnico de que ali já existiam iniciativas e manifestações culturais fortes. Essa comunidade da linha Brasil é uma comunidade muito forte nas suas raízes culturais. São muitos corais, são grupos de dança e também prédios históricos que existem naquela região, o que para o turismo se evidencia como uma grande oportunidade de estar se organizando. Saímos do centro de Nova Petrópolis, seguindo agora em direção ao interior do município, para a linha Brasil, que leva aproximadamente 15 a 20 minutos de carro. Vamos iniciar essa jornada através dos caminhos germânicos pelo Esculturas Parque Pedras do Silêncio. Então, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio é um espaço que preserva a cultura, a história da imigração alemã aqui da região. Essa história, essa cultura, ela é contada através de esculturas. Então tem a questão artística das esculturas que não estão em silêncio. Elas contam essa história de uma forma totalmente diferente e única. E o espaço também, ele é agraciado com uma natureza fantástica, muito paisagismo, flores, ajardinamento, que embeleza, dá toda essa moldura para essa história e a cultura da nossa região. Aqui o Johann Grins, tem a cascata Johann Grins. Para montar essa questão histórica, a gente teve a ajuda, então, de vários historiadores. Tudo que é literatura, tudo que é livro disponível, também eu me debrucei sobre eles, lendo, estudando eles, para escrever essa história em vários capítulos. Que esses capítulos, depois de escrito, serviram então de base para 3 escultores gaúchos contarem essa história por intermédio dessas esculturas. E outra coisa bem interessante é a própria matéria-prima que nós escolhemos para esculpir o parque, o arenito, porque o arenito também é uma pedra aqui da região. Então, nós temos a nossa história, os nossos talentos artísticos, que são os 3 escultores, e a matéria-prima também é nossa. O parque ele é dividido em 5 espaços, onde o primeiro espaço ele conta um pouco da saga dos imigrantes. Aqui era São Leopoldo, né? Por que eles saíram da Europa, por que e quando eles saíram da Europa, a despedida, a viagem de navio, a chegada aqui no Brasil, as promessas não cumpridas, a origem do nome de Nova Petrópolis. Então tudo isso conta nessa primeira parte, que é a saga dos imigrantes. Depois nós temos o outro espaço, que é o espaço das profissões, onde estão representadas as profissões que mais apareciam dentro desses primeiros imigrantes. E tem uma coisa muito interessante ali, que é a origem de sobrenomes, com base na profissão também, e muitas vezes sobrenomes bastante conhecidos entre a gente não tem ideia que surgiu de uma profissão. Então isso é um fator bem interessante que é abordado aqui no parque também. Então essa origem sobre o que acontecia. O terceiro espaço é um espaço que faz uma homenagem aos pioneiros que vieram aqui para a nossa região. Então, com base em fotografias que a gente conseguiu resgatar com descendentes desses pioneiros, essa fotografia serviu de base para o escultor fazer uma representação do rosto de cada um desses pioneiros. A gente sempre conta assim que é uma homenagem às pessoas que plantaram as sementes de onde nasceu e germinou a cidade de Nova Petrópolis e toda a nossa região. O quarto espaço conta um pouco sobre tradições e cultura trazida por esses imigrantes e algumas incorporadas, como o chimarrão também.
E aí a gente conta essa história das danças típicas, a questão musical, a questão do tiro ao alvo, do bolão, que são tradições mantidas até hoje. E o quinto espaço é um espaço que a gente idealizou ele até pós-início do parque, porque a gente sentiu a necessidade das escolas que vinham visitar e as crianças não podiam só ver a questão muito histórica, né? Então, para trazer alguma coisa um pouquinho mais lúdica, nós fizemos o espaço da trilha dos animais. Então a gente aproveitou um bosque que tinha com uma trilha no meio dele e nós esculpimos vários animais. Nós falamos que são os animais que esses pioneiros encontravam quando vinham para cá. Então ele fica bem dentro do contexto também da nossa história. Seguindo na rota Caminhos Germânicos, voltando em direção ao centro da cidade, na divisa da linha Brasil com a linha Imperial, fica o Moinho Hillebrand, uma propriedade preservada até hoje, que funcionou como um moinho e serraria e foi muito importante na época para a comunidade local de imigrantes. O Moinho e Serraria Hillebrand, na verdade, é um patrimônio histórico que nasceu em função de um grande projeto de imigração dos boêmios que vieram para essa região, na década de 1870. Na verdade, em 1874 vieram meus bisavós, né? E junto também o tio bisavô, que na verdade o tio bisavô que começou esse moinho e serraria, seu Wenzel Hillebrand. E com essa colonização, vieram aproximadamente 250 famílias para essa região aqui da linha Imperial, linha Brasil, linha Araripe, Nove Colônias, linha Gonçalves Dias, e formaram então essas comunidades. Aqui então foi iniciado o moinho, né? E o moinho, ele sempre foi assim um ponto importante para a comunidade, porque as pessoas naquela época tinham que plantar seus cereais para ter a comida, né? Não tinha como comprar, né? Aliás, tudo era assim, a roupa e sapato, tudo era feito na comunidade, né? Então, o moinho e serraria tinha uma função muito importante para a comunidade, né? E a madeira, a mesma coisa, né? Então, as pessoas, para construir uma casa, tinham que cortar uma árvore, trazer aqui na serraria, era serrada a madeira, e aí eles tinham a possibilidade de fazer a casa, né? Não era um comércio, compra e venda, né? Interessante, os prédios eram feitos tudo com a estrutura de madeira, né? Tudo feito com encaixe, com pinos de madeira, sem usar ferro, sem usar prego, sem usar parafuso, etc., né? E as paredes eram preenchidas com tijolo, né? Esse tijolo era sentado com barro, né? Dali, então, vem o enxaimel, né? Isso quer dizer a estrutura de madeira preenchida com tijolo, sentado com barro, porque não havia cimento, né? Então, isso era muito comum. Era o estilo de casa que os alemães usavam, né? Existe aqui no lado o Arroio Pirajá, né? Quem trabalhou no moinho, ou quem fez o moinho, já tinha essa coisa no sangue, né? Então ele viu que aqui perto do arroio podia se fazer um moinho, né? Desse arroio é desviado uma parte da água que vem através do canal, né? Chama-se Canal do Moinho, né? O aqueduto. E ele vem então por cima da roda, né? Acionado, coloca o seu volume da água que a gente precisa. Se precisa mais força, tem que botar mais água, né? E isso então faz rodar todo o moinho. E a roda é interessante, ela vai devagar, gira bem devagar, mas ela
Tem um esquema de engrenagem, que uma engrenagem grande trabalha numa pequena e daí vai aumentando a rotação no eixo, né? E assim, simultaneamente. Assim que para cada máquina a gente tem que saber o tamanho da roda que tem que botar, para ter mais velocidade ou menos. Aí também se deu algumas evoluções, né? Em determinado momento houve uma máquina a vapor junto com a roda d'água, então para melhorar a força, né? E mais tarde então o motor diesel, né? E aí em seguida depois veio a energia elétrica do Estado, que lá pelos anos 50, 57 mais ou menos. E aí então a energia elétrica junto com a roda d'água deu um progresso muito grande. Melhoramos algumas coisas e foi então ampliado anexado um Biergarten, né? Onde as pessoas então sentam, tomam um chopp, uma cerveja, ou um vinho, espumante, e comem alguma coisa, né? Isso deu então assim uma força para a manutenção desse patrimônio, né? Nós somos muito felizes de ter dado certo esse novo empreendimento, que na verdade hoje são meus filhos que assumiram, né? Minha nora que administra, a Bárbara, né? E então isso está funcionando bem. Embora que além disso a gente sempre oferece a visitação ao moinho, um roteiro histórico, né? Que eu faço a explicação de tudo, todas as máquinas, né? Que estão aí. Toda máquina tem a sua história, né? Então recebemos também grupos, escolas, né? Só para agendamento. Eram tempos difíceis, mas eram tempos muito felizes, né? Porque as pessoas trabalhavam, produziam, e não havia aquele estresse que nem hoje em dia, né? E as pessoas tinham tempo para feriado, para domingo, para sábado, para aniversário, para o quer. Tinha tempo para tudo, né? Não pode dizer, eu quero voltar a esse tempo, mas tudo passa, né? Mas são tempos diferentes hoje, mas a vida passada era legal também. Eu acharia muito interessante, muito importante até, que as escolas viessem com os alunos aqui. Vem bastante escola sim, e a gente vê o interesse das crianças, dos adolescentes, para conhecer essa história, né? A gente tem que conhecer a história do passado, né? E mesmo também os adultos para revivenciar essa vida do passado, isso é muito emocionante. Então é um passeio muito legal vir aqui no Moinho, né? E hoje tem a oportunidade de sentar ali na sombra, comer mais uma coisa. Bem próximo ao moinho, dobrando a quadra, vamos conhecer o Museu de Família Alberto Hillebrand, onde somos recebidos pelos anfitriões, um casal muito querido e cheio de história, seu Ovídio e Dona Adélia. Era movido a correia, né? Bom, a ideia do museu sabíamos que tínhamos muitos objetos realmente que marcam a história. Objetos e livros, jornais e anuários, calendários, né, que estava guardado no sótão da minha casa, lá onde eu moro hoje. Casa construída em 1912, 13, pelo meu bisavô, e representa já um foco da nossa história. Essa casa aqui era uma estrebaria que estava em projeto de ser demolida porque a estrebaria não tinha mais motivo de existir e ao redor tínhamos as nossas cabanas turísticas, né? A ideia principal foi a Adélia que deu. Então vamos fazer o nosso museu por tudo que temos lá na casa do bisavô. E assim surgiu realmente. Quando a gente veio morar em Nova Petrópolis, né, depois, infelizmente, minha sogra faleceu, e a gente se mudou para cá, para cuidar do pai do Ovídio, então meu sogro. A vida é uma caixa de surpresas, né? Eu ajudei o grupo de turismo da PUC a desenvolver uma consciência turística em Nova Petrópolis, consciência turística rural. Então, argumentando assim que um forno de fazer pão é uma novidade para quem mora na cidade, ver uma vaca que dá leite é uma novidade para quem mora na cidade, né? Então, por que não mostrar
trazer o pessoal para cá, viver na natureza, ou ver o que tem na natureza, o que é natural. Não foi assim, nós não temos cenário para turista ver, nós temos originalidade. Mediante esses argumentos, então, voltando para casa, nós conseguimos reunir mais de 400 pessoas na Sociedade da Linha Imperial, né, trabalhando sobre isso. Eu só ajudei a organizar, mas quem trabalhava mesmo era a Norma Meix, professora, e os alunos da PUC. Voltando para casa, eu olhei para esse prédio, que no momento estava abandonado, né, onde tinha já havido gado, era um custal, era uma estrebaria, e acendeu a luzinha. Por que não? Por que não mostrar aqui tudo o que nós tínhamos na casa, que estava lá desde 1912, né, e que foi mantido? Por que não trazer para um local onde eu pudesse mostrar? Então, a primeira ideia foi assim, ó, eu tenho que tirar da minha casa, mas eu gostaria que meus filhos e meus netos vissem a forma como os avós viviam. E por que não também, a gente já tinha pousada, né, mostrar para nossos visitantes. Bom, a coisa desenvolveu, foi um desafio muito grande, porque esse prédio aqui, em 1920, nós já tínhamos algumas fotos, né? E como eu disse, estava abandonado, sujo, cheio de madeira velha. Começamos a transformar, então, a restaurar o prédio. E trouxemos lá da nossa casa, então, as coisas que lembravam, né, a epopeia dessa imigração. A história do museu foi tão importante para continuar a verdadeira história. E aqui essa história a gente desenvolveu mais pelos escritos, pelas histórias que eu escrevia, tirando dos jornais antigos. Então eu comecei a escrever e postar no Facebook. Foi uma ideia muito acertada, porque hoje a gente tem a oportunidade de receber pessoas com mais idade que se emocionam, que lembram das suas próprias famílias, e nós temos a oportunidade de receber alunos, porque o aluno, nessa época de tecnologia, ele às vezes perde até uma referência, eu digo assim, a identidade cultural deles, da origem deles. Isso é importante, que eles pensem que eles não nasceram, nós não nascemos com o celular na mão, nós não nascemos com o computador. E nós até, esses imigrantes não tinham nem luz elétrica, né? Eles tiveram que ser muito criativos, tiveram que reaproveitar materiais. A vida era mais difícil, dizer que hoje é mais feliz? Não sei, não dá para duvidar. Cada um viveu no seu tempo. Cada peça tem a sua história. Começa a olhar para cada peça e vai desenvolvendo. O foco é a família. E a história, claro, da localidade. Que como tem a Sicredi, também está representada aqui. Então se junta a história de Nova Petrópolis. Eu acho que se nós não soubermos dar valor ao passado, nós não iremos compreender o presente e nem preparar um futuro, né? Não cometendo os mesmos erros, aproveitando as boas experiências, as boas vitórias dos nossos antepassados, né? Para transformar esse mundo em um lugar um pouco melhor. Então é uma profunda história daqui, lá da Boêmia, hoje República Tcheca, mas era de língua alemã. Nós temos um arquivo histórico, mas que a gente dá muito valor a esta ata ou discurso que ficou guardado, mas que ela resume toda a epopeia dessa imigração. Eu estou falando da imigração boêmia, né, que era de origem germânica, mas que vieram exatamente aqui para Nova Petrópolis, então no distrito dos boêmios. E eles falam assim, que apesar de, das secas, das saudades, das mortes, dos desafios que eles tiveram, sim, valeu a pena terem vindo, né? Então, nesses apesar de, eles contam várias coisas, inclusive das festas de Natal, de Páscoa, o que eles sentiam falta da sua pátria aqui, e que aqui, apesar de todos esses desafios, eles construíram um novo Heimat. Eles queriam se sentir em casa. Eu acho que o museu
é um local onde tu vês os sonhos, os desafios, as vitórias de gerações, né? E é uma janela onde tu olha para o passado, entende onde tu tem o pé no presente, né? Como eu já falei, o futuro está aqui. O museu não é um acúmulo de objetos velhos. Cada objeto que tem aqui tem a sua história, ele tem sua energia, ele foi útil. E para o jovem, como eu já falei assim, para os adultos, né, mergulhar de novo no seu passado. Para o jovem, é ver que eles lutaram muito. Isso aqui tudo é resultado de muita luta, de muito desafio, a realização dos sonhos. Nós vivemos uma história europeia, uma história mundial. Se lá se guarda, aqui também se guarda, se tem que guardar. Aqui é uma história mundial. O meu prazer, o meu foco é sempre comentar a história. Isso é, o que é a história? O valor da história. A humanidade muda e leva a história. E o Brasil deve muito à imigração. Nós esquecemos isso. Então, essas histórias contadas através dos objetos, ele deixa de ser um objeto qualquer, ser mudo para ser eloquente, para mostrar muita coisa que hoje, como nós estamos ligados apenas à tecnologia, nós esquecemos de examinar. Nós não tiramos os olhos da tecnologia para pensar um pouquinho em toda essa luta, né, dos que vieram para o Brasil, sim, em busca de um sonho, em busca de paz, em busca de realizações, mas que ajudaram o Brasil a crescer. E documentos importantes, né? Passaporte. Estamos na linha Imperial. Procuramos um grupo de dança folclórica local para saber dos integrantes como é representar a cultura dos seus antepassados através da dança. Nós somos então o Bemerlandsgruppe, que significa Grupo de Danças Terra da Boêmia, que então hoje é a atual República Tcheca, né? Somos aqui do município de Nova Petrópolis, da comunidade de Linha Imperial. Dentro do nosso município existem N grupos, né? Na verdade, ao total são 11 grupos folclóricos, e nós então somos o grupo que representamos os boêmios. A gente se denomina uma associação de grupos de dança. A gente trabalha sem fins lucrativos, porém, através do dinheiro, das arrecadações, dos eventos que a gente faz. Então, através do dinheiro que a gente faz, acaba trabalhando para a confecção de trajes, nossas viagens. Hoje a gente está com em torno de 120 integrantes, desde as categorias infantis até as categorias adultas. E todos trabalham no trabalho voluntário. O grupo, então, na verdade, ele foi fundado no dia 19 de julho de 87, no intuito, na verdade, de ter alguma opção de lazer para os jovens daquela época. E junto também para homenagear os nossos antepassados, então, que colonizaram aqui a Linha Imperial, a Linha Brasil, 9 colônias, também os boêmios. É muito gratificante fazer parte e conforme os anos, ver a proporção que isso toma, que a gente costuma falar que a gente mantém a cultura dos nossos antepassados através da dança. De todo ano a gente busca trazer para o palco do festival, mas que no fim acaba nos acompanhando o ano inteiro, algum repertório diferenciado, algum espetáculo especial para cada ano. Então a nossa pesquisa envolve muitas vezes alguma vivência aqui da própria comunidade, como também pesquisa, inclusive agora a gente tem trazido muito da própria República Tcheca, né, de costumes que os boêmios antigamente então viviam e que hoje é muito forte na região da República Tcheca ainda. E partindo para o lado das crianças, a gente sempre tenta buscar alguma coisa lúdica, algum conto de fadas, que elas dancem, que elas estejam preservando toda essa cultura, mas que principalmente elas se divirtam.
vários meios que a gente pode cultivar essas tradições, e a gente, através da dança, é um meio que a gente encontra hoje de cultivar as nossas raízes. E, inclusive, esse prédio, essa sociedade, na verdade, está completando também em 2024 100 anos. Então, para nós, como Bemerland, é um sentimento de pertencimento mesmo da comunidade da Linha Imperial, e a gente se sente muito orgulhoso de poder levar ao palco um pouquinho da história das pessoas que nos antecederam, né? De toda a luta, de todas as conquistas que esse povo teve e hoje proporciona para nós, né? Porque eu acredito que se não fossem eles, talvez a gente não teria esse prédio aqui hoje para poder estar ensaiando. Há 30 e poucos anos atrás, se não fosse a Dona Adélia, nós não teríamos o Bemerland que hoje nós temos e que nos proporciona inúmeras experiências, dentre apresentações, viagens que a gente tem muita oportunidade de fazer por conta do grupo de danças. Tem a questão da alegria, da festa, de comemorar, mas com certeza tem essa questão de pertencimento e também de aprender como ser social, como viver em sociedade, como ajudar o próximo e como fortalecer uma comunidade. Eu vejo hoje como um legado que a gente pode deixar, por menor que seja, a gente está comprometido em cultivar as nossas raízes. Seja ela através de um coral, seja ela através de um grupo de dança. Então a gente não deixar isso para trás, deixar esse legado se apagando. Só o fato de a gente ter um grupo, a gente ter todas essas atividades hoje aqui dentro, eu acho que é muito gratificante para quem participa e para quem vem de fora também a gente ter esse reconhecimento. E eu fico muito feliz de ter na história da Linha Imperial, na história do cooperativismo, o sobrenome da minha família. E eu sempre digo que talvez o maior incentivador, não posso chorar, o maior incentivador de tudo isso para mim foi o meu avô, que também trabalhou como gerente na casa cooperativa e ajudou, na verdade, muito tempo aqui dentro da sociedade, também era regente de coral e sempre foi incentivador meu, da minha irmã, também dos meus primos, para que a gente continuasse dançando, tocasse instrumento musical, ajudasse na igreja, ajudasse na comunidade. Então eu pessoalmente fico muito feliz de ter conseguido levar esse legado dele adiante. Seguimos agora para 9 colônias. Um roteiro rural com uma paisagem encantadora. Nossa primeira parada é na pousada Verde Paraíso. A pousada surgiu a ideia em 2002. Eu comecei com 2 quartos, depois fizemos mais 7 em cima e o chalé fizemos em 2012. O pessoal cada vez mais procurava um lugar, um contato com a natureza. Nós fizemos uns cursos de turismo rural, eu, Cláudia, Adélia, vários empreendimentos assim, né? Aí surgiu a ideia de montar um museu, mostrar aqui que cada um tinha, né? Aí eu montei a história da família Yano, o nosso museu, né? E começamos a juntar as coisas, as cartas, fotos, objetos, vestido de noiva preto, tudo uma história que a gente tem para contar, né? E achamos muita coisa que eu nem sabia que tinha, né, no caso, né?
A família Janel veio 25 de julho de 1877 em Nova Petrópolis e 8 de fevereiro de 1886 eles vieram morar nessa terra, está morando hoje. Quem veio foi meu tataravô, ele veio com 44 anos. Com ele veio meu tataravô com 14. Eles saíram da Alemanha, da Boêmia, 31 de março de 1877. Chegaram em Nova Petrópolis, 25 de julho de 1877. 114 dias eles estiveram no mar. O seu Etoatiano, que era meu tataravô, ele deixou a esposa e 3 filhos na Alemanha. Eles ficaram de vir mais tarde, nesse deu a Primeira Guerra Mundial. Eles não puderam vir nem voltar mais. Nunca mais puderam falar pessoalmente, se ver pessoalmente. Aí nós temos a última carta, que tem mais de 130 anos, a carta que a mãe escreveu para o filho, o tataravô no caso. Ela se despediu do filho. Ela tinha 83 anos. Então essa carta é escrita no alemão gótico. Aí nós mandamos traduzir para o nosso alemão e minha mãe escreveu em português. Então essa filha que ficou lá, a última carta que ela escreveu, que a mãe, ela tinha muita saudade, não tentia se reencontrar, não sei o quê. Passaram muita dificuldade depois da guerra, perderam tudo que eles tinham, a casa que eles tinham, passaram muita fome. Aí o pessoal daqui, meu tataravô, a bisavó, eles se juntaram com o fundador do Colégio Bom Pastor, que fica aqui na linha do Brasil. O fundador é um pastor jovem que veio da Alemanha depois da guerra, o Paulo Evers. Eles mandaram roupas, alimentos para a Alemanha. Então nós temos cartas que eles agradecem as coisas que recebiam. Muitas vezes não recebiam. Eles falam assim que o governo na época, ele deu uma certa quantia para cada família. Isso tem que chegar a 1 mês. Se vocês comerem tudo numa semana, o resto não tem nada. Aí eles falam das misturas que eles faziam. Misturavam casca de nozes, casca de arroz e até seragem na farinha. Para render, mas não tinha opção, ou poupava ou não tinha nada. Numa dessas cartas, a filha escreveu que a comida que eles comiam na época era pior que a comida que a gente dá para os porcos hoje em dia, né? Depois a filha, que ficou com a mãe, também escreveu na mesma carta. Ela escreveu para o irmão. Ela escreveu que eles tinham muita saudade, que a mãe, a tataravó, falava que ela também queria vir, que ela não tinha medo do mar imenso. Só que esse sonho nunca se realizou. Então essa filha escreveu até 1953. Depois ela também faleceu e nós perdemos contato. Aí veio a jornalista da Deutsche Welle, ela que achou nossos parentes na Alemanha. Aí nós conseguimos realizar o sonho que eles tinham, de um dia se reencontrar. Depois de 130 anos depois, conseguimos reencontrar a família. Continuando na estrada geral da 9 Colônias, vamos conhecer a Casa Sander, uma agroindústria familiar que produz sucos e geleias artesanais. Então aqui a gente produz suco de uva com a nossa própria uva, produzimos geleias, priorizando as pequenas frutas, né? Trabalhamos mais com as pequenas frutas, tipo mirtilo, amora, framboesa, né? E também, claro, temos figo, pêssego, né? Mas trabalhamos mais com as pequenas frutas. Outra coisa que a gente cuida muito é para evitar o máximo de interferência de produtos vamos pensar nas geleias, né, de corantes, de conservantes. O produto é natural. Usamos a fruta, usamos açúcar. Nos sucos, integral, sem açúcar, sem nada de interferência. O mais natural possível. A pessoa pode muitas vezes ir no pomar, vai lá, prova de uma fruta, nessa experiência do Coripag, ela vai ali, pega um morango, pega a framboesa, ela vai provar dessa fruta e depois ela vai levar a geleia, né, dessas frutas
que ele viu no pomar, que ele provou no pomar, ele vai levar para casa. Se tu deixar uma semana sem colher, isso aqui fica vermelho, porque tudo isso aqui, ó, em 8 dias está maduro, né? O visitante que vem na Casa Sander, ele tem a oportunidade de ter várias experiências rurais, né? Nós oferecemos piqueniques debaixo do parreiral. O visitante tem a oportunidade de colher as frutas numa experiência que nós chamamos de colha e pague, onde ele pode, na safra de cada fruta, ele pode colher um morango, mirtilo, amora, framboesa, uva, quando chegar na época da uva, né? Temos também hospedagem. Nós temos 3 chalés, os chalés bem completos, com banheiro de hidromassagem, com cozinha, com lareira, para a pessoa realmente viver, o visitante viver uma experiência rural, né? Estamos numa localidade, né, chamada 9 Colônias, que faz parte dos caminhos germânicos. Nós temos até vizinho aqui a Casa Sander, nós temos a Casa de Pedra, que é uma casa de comércio de 1908, que é uma linda casa do interior do município de Nova Petrópolis. Também nós temos aqui, próximo à Casa Sander, encostado, uma igreja, a única igreja de Nova Petrópolis, totalmente Eixaimel, que o ano que vem vai fazer 100 anos, que faz parte dos caminhos germânicos. Próximo à Casa Sander, vamos agora conhecer uma queijaria que produz queijos de forma artesanal. A Queijaria Tradição, onde o conhecimento foi passado do avô para o neto. Meu avô fazia queijo desde os 13 anos de idade. E a história se cruza com a família Altreider, que é a Casa de Pedra, que fica do nosso lado aqui. Ali na década de 40, como era uma casa de comércio, eles já tinham comércio, salão de baile, embutidos. Na década de 40 eles também começaram a trabalhar com queijo como uma forma de pegar o leite dos produtores e usar como moeda de troca. Então naquela época eles começaram uma queijaria lá. E aos 13 anos de idade o meu avô veio a ser ajudante de queijeiro lá e aos 16 ele virou queijeiro lá. Depois ele se casou, foi embora de lá. Por um certo período ele parou de fazer queijo. Daí na década de 70, quando teve uma crise do leite lá, de venda e coisa, ele começou a fazer queijo de novo. Ele retomou a história. Bem no começo ele alugou a estrutura da família Altreider, da Casa de Pedra, por algum tempo. E logo depois ele construiu uma pequena fabriqueta aqui do lado da queijaria atual, que essa daí se fez queijo até 2018. Daí em 2018 surgiu a oportunidade de legalizar, daí eu apenas assumi a coisa, construí um prédio novo. Em maio de 2019 eu inaugurei a queijaria nova, daí toda registrada, legal. Desde criança eu sempre estava junto, o meu avô fazia um tipo de queijo só, aquele colonial, tradicional, feito de leite cru, e era uma maturação curta aí de 10 dias, né? Foi a receita que ele aprendeu lá no começo, né? Porém, quando eu legalizei, o queijo colonial em si daí passou a ser pasteurizado e daí muda bastante, né? O processo dali em diante foi uma questão muito de buscar conhecimento. Eu não fiz nenhum curso em si. Eu peguei o básico que eu já sabia e peguei materiais, livros, principalmente internet. Pesquisando diariamente, conversando com pessoas que eram do ramo, que entendiam. E assim eu fui evoluindo, e muita tentativa e erro, né? Hoje de queijo são 9 variedades que a gente trabalha. A gente trabalha com 3 variedades de leite cru ainda, que era um dos meus sonhos, poder legalizar e continuar fazendo queijo de leite cru, né? Então eu tenho o meu... Não é que é o queijo que eu mais vendo, mas é o queijo com maior orgulho, que é o queijo imperial. Que ele tem esse nome porque a queijaria onde meu avô começou, da família Altreider, eles tinham a marca registrada de queijaria imperial. Então hoje eu faço queijo imperial porque a base da receita é a mesma, a forma de fazer é a mesma. O que mudou é a maturação dele, porque para eu poder fazer queijo de leite cru, precisa uma maturação mínima de 60 dias.
Então hoje ele é um queijo maturado de leite cru, né? É a única diferença, mas o saber fazer, a base da receita é a mesma. Também doce de leite a gente está fazendo. O leite é todo próprio, produzido aqui na propriedade, a gente ainda vende uma parte do leite. Eu nem transformo tudo hoje em dia ainda, mas o leite é todo próprio da propriedade. Eu faço toda a cadeia, desde plantar a pastagem, o milho, fazer a alimentação das vacas, alimentar as vacas, tirar o leite, queijo, venda ao consumidor final, o ciclo completo. Atravessamos a rua e vamos agora para a Casa de Pedra, um prédio histórico, onde funcionou um antigo armazém, que foi muito importante na economia da localidade. A Casa de Pedra, então, foi construída pelo meu bisavô, em 1911, e ela era salão de baile e o armazém, a venda que chamavam, né? E esse era o bisavô, né? E depois passou para o avô, e depois passou para o pai e o irmão, e agora nós moramos aqui, eu, os filhos, né? Nasci aqui, me criei aqui, né? Nunca enxerguei, para dizer a verdade, né? Falar o alemão, a gente hoje em casa só fala alemão praticamente ainda. O pessoal do Chapadão que falava português, né? E eles trabalhavam aqui em casa, e na maioria dos... Eles eram trabalhadores que eles iam trabalhar fora, né? Diaristas, como se, né? E aí eles falavam português, então muita gente desse aqui aprendeu a falar com eles alguma coisa. E eu também, com eles. E como aqui era comerciante, vinha gente de vendedor e essas coisas todas, né? Então já se falava mais português. Então eu ficava aqui, né? E quando vinha, na época vinha, por exemplo, um viajante, uma pessoa mais estranha, né? Uma das primeiras coisas que o pessoal queria saber é a história dessa casa. Por que é essa casa? Por que ela é assim? Né? Então meu avô sempre contava essa história de como eles trabalhavam, quando eles fizeram isso, né? Como eles transportavam as coisas, as pedras em cima de tipo um triângulo assim que iam arrastando, né? As pedras. E a areia eles buscavam lá no Yamadal, que chamam, né? Aqui no interior da Picada Café, né? Na beira do rio. Então eles traziam de carreta de mula para fazer a casa, a areia, né? Então ele levou 3 anos para fazer essa casa, né? 1941, meu pai começou com a queijaria. Então se comprava leite do pessoal que produzia, não é como hoje que precisa produzir bastante, né? Que hoje para poder sobreviver tem que ter produção, né? Naquela época não era assim, o pessoal não tinha tanto. E aí o pessoal trazia para cá a cavalo, porque geralmente eram famílias grandes, né? Então um filho trazia para o vizinho também, ou de carreta, de carroça, né? Traziam o leite aqui e se fazia o queijo. Porque a queijaria servia por exemplo, de renda para as pessoas, né? Era uma renda mensal na época que não tinha como trabalhar fora e essas coisas todas, né? Então não tinha isso, então isso foi muito importante. E o lugar aqui também, porque o que os colonos produziam, eles vendiam aqui também. Vendiam, por exemplo, batata e cebola e o que eles tinham para vender, né? Claro que eram produtos, não podia ser muito perecível, né? Porque senão não tinha como, chegava na cidade, já não servia mais, né? Porque, claro que cada época é sua época, né? Mas hoje, comparando com aquele tempo, para o pessoal, para as pessoas trabalharem, era tudo no serviço braçal, né? Não tinha maquinário nenhum, né? Era foice, enxada e carreta de boi, né? Era só isso. Mas o pessoal também era feliz, porque era assim, né? A vida era assim. Não poderíamos nos despedir desse roteiro sem conhecer uma família local da região. Pertinho da Casa de Pedra fica a propriedade da família Frit, uma família super simpática que nos recebeu com muita alegria.
Naquela época, todos pertenciam ao município de São Sebastião do Caí, ainda. Meu avô morou aqui e o pai comprou as terras, era tudo uma terra. Ele comprou as heranças dos irmãos dele e desde eu estou morando aqui. Também quero morrer também. A nossa vida era trabalhar. Nós fomos na roça, eu e o irmão, lá no outro lado do arroio. Esperemos até clarear o dia para colher milho, quebrar milho e tudo, com carroça e boi. E às vezes, uma vez subimos o muro para cima, rascou fora e a velha carreta tombou. Mas o jipezinho tá, a vizinha tá lá na Laurinha. Fomos de manhã, boi, arado, enxada e ficamos de meio-dia lá no outro lado da roça. E quando fomos na escola, os mais velhos foram trabalhar lá e nós três ficamos da escola e a mãe aprontou o almoço numa panela e nós, não sei como o Bruno Neyer canta, niemand hat so schöne Zweisach, que pusemos no ombro para trás e aí nos a pé 1,5 km para baixo até no arroio, depois de novo, arroio para cima. Aí todo mundo almoçou junto e 1h30 por ali, puxando a enxada de novo. Encontramos na casa dos Fritz a professora Jaque, que está fazendo um trabalho de pesquisa sobre a genealogia das famílias de Nova Petrópolis. Nesse resgate que a gente está fazendo aqui, por exemplo, também da genealogia, além da história, e vendo esse parentesco que há entre todos, a importância da família, aqui ela é muito grande e aqui o pessoal se identifica muito pelo sobrenome para poder contar isso e dizer com orgulho das suas conquistas, das suas vitórias, porque a agricultura, esse chão que a gente pisa aqui, aquilo que a gente come é graças a esses produtores rurais. Claro que era mais difícil, mas muito mais bonita, saudável como hoje em dia. O vô eram 15 irmãos e nenhum faleceu antes dos 80 anos. Quando alguns dizem que não tem história, tem muita história. E isso é importante a gente ver. Quanto tempo nós esperamos para chegar o Papai Noel para ganhar um pack, um brinquedo, e hoje, vapti-vupti, o Natal dali. Quando a gente vê a história dos antepassados, para a gente estar hoje aqui, quantos vieram antes de nós, o que eles passaram, isso é muito importante. Eu tinha um jipezinho, né, daqueles pequenos. Temos um jipe dentro de casa hoje. Aqui a gente também está fazendo um levantamento nas fotos, estamos escrevendo o nome dos antepassados que ali estão registrados. As famílias estão se dando conta que a gente tem que deixar para o futuro a história sendo registrada, ou através de conversas dos avós com seus netos, como nessa família, a família Fritz, eles falam com a bisneta em alemão. E não é só a língua, né? Os costumes. Isso não heißt, sai pisciclosa? Não, pisciclosa, Laura Helsplosa. Mas agora que rota era, isso eu não sei. Isso tudo na piscina. E essas coisas continuam. Aqui é joelho de porco, tem alguns alimentos que o pessoal diz, mas como? Sim, tem a cuca, o pessoal conhece a cuca no Rio Grande do Sul, mas qual é a origem? Aqui no interior de Nova Petrópolis, isso existe, é a Nova Petrópolis verdadeira. Então, o início de uma rota que nem essas, mesmo que faça os 7 anos, ela ainda é um bebê,
né? Ela tem muito para crescer e para se desenvolver, mas o que é o essencial é que ela mantém a sua cultura viva e ela está encontrando formas de apresentar isso para o visitante, formas criativas, diferenciadas, com qualidade, sem perder aquilo que é a essência daquela comunidade, da comunidade de Nova Petrópolis, que é a questão da cultura germânica. Cada descendente precisa dar o máximo para preservar, assim, com muita autenticidade, tudo que a gente herdou, então, dos nossos antepassados. Nós não temos cenário para turista ver, nós temos a originalidade. Falo isso para minha família, que eu considero isso aqui a verdadeira ressurreição de nossos bisavós, avós, os pais, que trabalharam a vida inteira nesse empreendimento, construíram com suas forças, com suor, né? E hoje está sendo preservado e a gente consegue contar a história bem legal. Que toda a família tem a sua história, né? E que é bom os jovens preservar isso, escutar um pouquinho a história dos mais antigos, né? O jeito deles viver, de trabalhar, de sobreviver, né? Como era diferente de hoje, né? A humanidade muda e leva a história. A gente tem que conhecer a nossa história para saber para onde a gente vai. E se a gente não conhece nossas raízes, quem somos? Para onde vamos? Isso é muito importante. Eu tenho bastante orgulho da minha família, né? Do jeito que eles viviam naquele tempo. Lógico que cada época é a sua época, né? Vamos salvar a nossa história. A história europeia continua aqui. E compreendendo isso, a gente se emociona porque é exatamente o que nós queremos passar, emoção. Isso aqui é original. Chegamos ao fim do nosso roteiro. Vimos o quanto foi importante a contribuição dos imigrantes para a construção do nosso estado. E que os caminhos germânicos não terminam aqui. Existem muitas histórias, muitos outros pontos para visitar, assim como outras rotas turísticas no município.